Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Uma Mente em Cristo. E hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 339º dia, seguindo com a leitura do livro de Oséias. Iniciaremos Oséias, capítulo 1, versículo 1 ao 3, versículo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 1 ao 21. Salmos 124, versículos 1 ao 8 e Provérbios 29, versículos 5 ao 8. Amados, hoje iniciaremos a leitura do livro de Oséias, que foi um profeta levantado por Deus no reino do norte, Israel. Por volta de 755 a 715 a.C., durante o reinado de Jeroboão II e outros reis que vieram depois dele. O seu nome significa salvação e a sua própria vida se tornou uma mensagem viva do amor fiel de Deus. O Senhor pediu a Oséias que se casasse com Gomer, uma mulher infiel, para simbolizar o relacionamento de Deus com Israel, um povo que o havia traído espiritualmente, mas que ainda era amado com amor eterno. Ele profetizou em um tempo de prosperidade material e decadência espiritual, quando o povo parecia religioso, mas o coração estava longe do Senhor. O propósito do livro é mostrar que, mesmo diante da infidelidade humana, Deus continua amando, disciplinando e chamando o seu povo de volta. É uma mensagem sobre arrependimento, graça e esperança, um retrato do coração de um Deus que corrige, mas não desiste. Então hoje iniciaremos a leitura do livro de Oséias, mas antes vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo. Pai amado, graças te damos por tudo, te agradecemos pelo teu amor, pelo teu cuidado e te pedimos perdão pelos nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de ti. Pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura e que nós tenhamos o entendimento da tua palavra de acordo com a tua vontade. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Oséias, capítulo 1, versículo 1 ao 3, versículo 5. Palavra do Senhor que foi dirigida a Oséias, filho de Beere, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Quando pela primeira vez o Senhor falou por meio de Oséias, o Senhor lhe disse: Vá e case com uma prostituta, e tenha com ela filhos de uma prostituta, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. Então Oséias foi e casou com Gomer, filha de Diblaim, que ficou grávida e lhe deu um filho. E o Senhor disse a Oséias: Ponha nele o nome de Jezreel, porque daqui a pouco castigarei a casa de Jeú, por causa do sangue derramado de Jezreel. Vou acabar com o reino da casa de Israel. Naquele dia, quebrarei o arco de Israel no vale de Jezreel. Gomer ficou grávida outra vez e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: Ponha nela o nome de Lo-ruamá, porque não voltarei a ter compaixão da casa de Israel para lhe perdoar. Porém, da casa de Judá eu terei compaixão e o salvarei pelo Senhor, seu Deus, porque não os salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Depois de ter desmamado Lo-rumoá, Gomer ficou grávida mais uma vez e deu à luz a um filho. E o Senhor disse: Ponha nele o nome de Lo-ami, porque vocês não são o meu povo, nem eu serei o seu Deus. Todavia o número de filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir nem contar. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito, vocês não são o meu povo, ali mesmo se dirá a eles: vocês são filhos de Deus, do Deus vivo. Os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça. Eles se levantarão da terra, porque grande será o dia de Jezreel. Chamem seus irmãos de Giame e seus irmãos de Rumuá. Acusem a mãe de vocês, acusem-na, porque ela não é minha mulher, eu não sou o seu marido. Que ela afaste as suas prostituições de sua presença e os seus adultérios de entre os seus seios. Do contrário, eu a deixarei sem roupa e nua como no dia em que nasceu. Eu a tornarei semelhante a um deserto, a uma terra seca, e deixarei que morra de sede. E não terei compaixão de seus filhos, porque são filhos de uma prostituta. Pois a mãe deles se prostituiu,
aquela que os concebeu agiu de forma vergonhosa. Porque disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão e a minha água, a minha lã e o meu linho, o meu azeite e as minhas bebidas. Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos e levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Irá procurá-los, mas não os encontrará. Então dirá: vou voltar para o meu primeiro marido, porque a minha vida era melhor naquele tempo do que agora. Ela não reconheceu que fui eu que lhe dei o trigo, o vinho e o azeite. Fui eu que lhe multipliquei a prata e o ouro, que eles usaram para Baal. Portanto, farei com que no devido tempo ela devolva o meu trigo e o meu vinho. Tirarei dela minha lã e o meu linho, que deviam cobrir a sua nudez. Agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. Farei cessar toda a sua alegria, as suas festas, a festa da lua nova e os seus sábados, e todas as suas solenidades. Devastarei as suas videiras e as suas figueiras, das quais ela diz: este é o pagamento que recebi dos meus amantes. Farei com que virem mato, e os animais selvagens a devorarão. Eu a castigarei pelos dias dos Balaíns, nos quais lhe queimou incenso e se enfeitou com os seus pendentes e com as suas joias, e andou atrás dos seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e ali eu lhe devorarei as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que saiu da terra do Egito. Naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará de meu marido, e não me chamará mais de meu Baal. Removerei da sua boca os nomes dos Balaíns, e ela não mais se lembrará desses nomes. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Farei de você a minha esposa para sempre, farei de você a minha esposa em justiça, em juízo, em bondade e em misericórdia. Farei de você a minha esposa em fidelidade, e você conhecerá o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e estes responderão à terra, e a terra responderá ao trigo, e ao vinho, e ao azeite, e estes responderão a Jezreel. Semearei Israel para mim mesmo na terra, e terei compaixão de Lo-Ruamá. E para Loame direi: você é o meu povo. Ele responderá: tu és o meu Deus. O Senhor me disse: vá outra vez e ame uma mulher que é amada por outro e é adúltera. Assim como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Assim, comprei-a por 15 peças de prata e 150 quilos de cevada. E eu disse a ela: você vai ficar comigo por um tempo. Você não deve se prostituir nem se entregar a outro homem. E eu farei o mesmo em relação a você. Porque os filhos de Israel ficarão por muito tempo sem rei, sem príncipe, sem sacrifício, sem coluna, sem estola sacerdotal, os ídolos do lar. Depois os filhos de Israel voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus, e Davi, seu rei. E nos últimos dias, tremendo, se aproximarão do Senhor e da sua bondade. Primeira carta de João, capítulo 5, versículos 1 ao 21. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são difíceis de guardar, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com
a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que ele dá a respeito do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. Se alguém vê o seu irmão cometer um pecado que não leva à morte, pedirá e Deus dará vida a esse irmão. Isso aos que cometem pecados que não levam à morte. Há pecado que leva à morte, e por esse não digo que se deva pedir. Toda injustiça é pecado, e há pecado que não leva à morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, porque quem é nascido de Deus guarda a si mesmo, e o maligno não pode tocar nele. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Salmos 124, versículos 1 ao 8. Cântico de peregrinação de Davi. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando os nossos inimigos se levantaram contra nós. Eles nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós. Águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço do passarinheiro. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Provérbios 29, versículos 5 ao 8. Quem lisonjeia o seu próximo está armando uma rede para os seus pés. Na transgressão do homem mau há uma armadilha, mas o justo canta e se alegra. O justo se interessa pelo direito dos pobres, mas o ímpio não se importa com isso. Os zombadores alvoroçam a cidade, mas os sábios acalmam os ânimos.